Salve, você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. Primeiro da réplica. Como surgiu o Espiritismo na Terra? O Espiritismo surgiu na Terra porque a nossa formação de natureza foi feita adequada para esta finalidade. E por isso, o ser humano é um centro astrológico ligado assim na energia elétrica e magnética e de um todo neste conjunto elétrico e magnético, que o conjunto se compõe dessas 7 partes do porquê assim somos. E por isso, dependemos delas para poder viver. Dependemos do Sol, Lua, estrelas, terra, água, animais e vegetais. Então, todos esses movimentos astrológicos são movimentos ligados à nossa formação, que somos centros astrológicos, por estarmos ligados a tudo que compõe os astros. Mas, dentro da degeneração, nós estávamos ligados a 2 campos de energia, o elétrico e magnético. Como surgiu o Espiritismo na Terra? Dr. Carlos? É verdade. O Racional Superior traz informações inéditas sobre isso. Nós sempre fomos espíritas porque sempre vivemos de experiência. Ninguém nasce sabendo, tem que aventurar, experimentar para adquirir algum conhecimento. E o mundo invisível sempre esteve junto da humanidade. E nos primórdios da evolução, havia uma ligação com o povo do astral através da parte astrológica. Era a fase de alfabeto astrológico. E, por caprichos inconfessáveis, a humanidade da época, aquela geração atrasada, uma certa geração atrasada, desvirtuou o alfabeto astrológico e a gente perdeu a ligação com os astros. Quando era a fase de alfabeto astrológico, a vida era mais longa, mais equilibrada e até a saúde não tinha comparação com nada, porque a respiração da flora medicinal mantinha a vida, todo mundo durava muito. Mas uma personalidade importante da sociedade humana da época, era governador, queria que seu filho também fosse, mas estava marcado na palma da mão do filho de ser músico. E ele começava a interferir nos destinos, os tais caprichos inconfessáveis. E a humanidade desvirtuou, perdeu a ligação cósmica, éramos mediadores racionais, a classe era de mediador racional, muito superior ao animal racional. Quando a gente perdeu essa ligação cósmica, ficamos sem orientação nenhuma e a natureza abriu a porta de comunicação do mundo espiritual para a lapidação da humanidade, para a gente não ficar sem nenhuma orientação. Essa é a verdadeira origem do espiritismo na Terra. E aí foi praticado de diversas formas, até hoje é de diversas formas. Então isso é lato sensu, né? Como o povo acha e pensa que tem um espírito no corpo. Mas o espiritismo verdadeiro, que é o conhecimento de si mesmo, nós não temos um sobressalente. Nós somos um espírito corporificado, materializado, juriscondensado. O juriscondensado está em Obras-Primas de Francisco de Assis, o primeiro Universo em Desencanto, que nasceu na Tenda Espírita Francisco de Assis, no Meier, 1935. Então ele diz que somos espíritos materializados, juriscondensados. Esses juriscondensados é o karma que já vem dentro da áurea. Então nós estamos corporificados. Para resumir, porque tem mais gente para falar, o tema é empolgante, tem um especialista em glândula pineal, Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que eu gosto muito. Ele diz que a gestação é a materialização de um espírito no ventre feminino. Ele faz um jogo de linguagem também. Mas o fato é esse, nós somos os mesmos a nascer desde o início do mundo, para chegar agora na fase racional, se conhecer e poder desenvolver o raciocínio
se ligar à energia racional, depois do raciocínio desenvolvido, ser um aparelho racional que está ligado às linhas gerais da natureza, e aí sim transmite como um porta-voz, saindo tudo a contento, como um rádio que se vê e transmite de um lugar que não se vê, mas aí a imunização racional já levou nossas partículas de volta para o mundo verdadeiro, formando o corpo de glória, na linguagem místico-religiosa. Isso que é a verdadeira salvação. Nós devemos, como o Edivaldo falou no outro vídeo, nos outros 2 vídeos, devemos uma gratidão eterna ao mundo espiritual, nas suas diversas formas, como o professor Horta sempre fala, mas nós temos essa dívida de gratidão com os irmãos invisíveis do mundo espiritual. Nossos verdadeiros professores, né? Porfírio. E a mudança deste alfabeto, que foi o princípio do nosso alfabeto atual, de caráter espiritual, e esta mudança do alfabeto astrológico revoltou os habitantes dos astros. Eles ficaram revoltados com essa mudança, porque a mudança foi feita em função dos interesses materiais dos poderosos. Meu filho poderoso tem que ser poderoso que nem eu, e não aquilo que a natureza está determinando que ele seja. Ali é que criou-se, o ser humano começou a querer dominar pelo conceito material. Então, o mundo espiritual, ou melhor, os habitantes dos astros, se revoltaram com essa mudança do alfabeto e tiveram que entrar em contato com o ser humano. E nesses primeiros contatos, naquela época, as pessoas se cometiam trejeitos, né, e se torciam, porque estavam tendo contato ou sendo irradiados por uma energia de habitantes do espaço que a matéria não suportava muito bem. Então dava aquela coisa da loucura. Hoje dizem que o sujeito está com o capeta no corpo, aquela coisa toda. E os sábios da época é que começaram a estabelecer essa questão filosófica, espiritual, e os próprios habitantes dos astros, que se apresentaram primeiro criando toda aquela alteração nas pessoas. E as pessoas daquela época, então, fizeram tipo um fórum, como se faz hoje em dia. Não chegava a ser um fórum mundial sobre o espiritismo, mas os sábios daquela época perceberam que teriam que explicar aquilo ali para os poderosos, por que estava acontecendo isso, essas manifestações, que era o mundo invisível, entrando em contato com o povo da matéria, né, para corrigi-lo e ampará-lo no final das contas. E aí teve que ser passada uma compreensão que não era verdadeira, que foi dito que, não, isso aqui são os espíritos de pessoas falecidas, são o espírito da sua mãe, o espírito do seu pai. E os habitantes do mundo invisível aceitaram esta forma de se apresentar, criaram então os magistérios. Mas não são espíritos da mãe, nem espíritos do pai, são energias invisíveis dos habitantes dos astros que, por terem o domínio do campo material, providenciaram e se apresentaram como se fossem espíritos da mãe e espíritos do pai. Em outros fascículos, o racional superior usa um termo muito interessante, tem tudo a ver com o número deste vídeo que nós estamos gravando hoje. Ele chama estas energias de brincalhões. São habitantes formados pela energia magnética que gostam de brincar com o ser material. Brincalhões quer dizer lapidar, ou seja, eles se apresentam como sendo o que não são, e quem não conhece aceita a sugestão e vai se lapidar. Então existem muitos casos de dizer que eu sou o espírito do seu tio, da sua tia, vai lá e mostra a coisa e a pessoa passa a acreditar que seja, naquele magistério espiritual, porque o habitante invisível tem o domínio e ele conhece aquela geração. A vida dele é um pouquinho bem mais longa do que a nossa, da matéria. E ele faz parte da organização, que é essa vida provisória que nós vivemos como um todo. Então ele tem esse domínio e pode se apresentar como quiser. E essa foi a forma dele se apresentar, como se alguém tivesse espírito no corpo. E hoje nós estamos chegando a esse conhecimento do campo invisível, desta organização, como que ela foi construída e por que foi construída, e que teve alto sucesso em ter
mentido, vamos dizer assim, mas não uma mentira de enganação, mas uma mentira de necessidade de aceitação. Como é que o povo daquela época, rude, atrasado, materialista, iria entender que a forma invisível de vida está querendo ajudar ele? Tinha que dizer alguma coisa que dissesse a vida dele. Não, eu sou a sua mãe. Você lembra quando aquilo que aconteceu? E ele vai lá e fala e diz que é a mãe dele. E não era. Como não é. Por isso que ninguém tem espírito no corpo. Então, o espiritismo, na verdade... O filho tinha que engambelar. Necessariamente para poder tirar do atraso. Então, o espiritismo, na verdade, é o grande passo que tira o ser humano do materialismo para conhecer a sua vida eterna, que é a vida que lhe deu causa. Porque o ser de matéria, ele acha que um ser de matéria é que faz o outro. Até hoje a ciência acha isso, que o ser humano, o cientista pega aquele gameta masculino, o espermatozoide, insemina o óvulo e ele acha que ele está fabricando vida. E diz que é uma inseminação artificial. Então, a ciência materialista, ele não vê a parte invisível. E a gente sabe que ela existe hoje na cultura racional, que primeiro tivemos que ser preparados por esse grande magistério, e cada povo no seu magistério. Daí, então, teve o espiritismo de linha branca, o espiritismo da linha que não era tão branca assim, as religiões, as filosofias, a própria ciência, no final das contas, é um espiritismo, porque a intuição é dada pelas forças invisíveis, né, que é o poder mediúnico, que o ser humano foi catequizado, doutrinado filosoficamente, religiosamente, espiritualmente. Doutor Carlos, aí depois desse 171 que a humanidade teve que passar, agora vem a revelação verdadeira, não é? Uns detalhes sobre o que estava falando aí, do mesmo tema, né? Uma pessoa que tem vidência magnética, ela enxerga a mãe falecida, ou enxerga um caboclo de pena, ou enxerga o que o espírito que está ali magnetizando quer que o médium enxergue, porque tem médiuns videntes, né? Então, esses acreditarem, está até certo, entre aspas, né? Por conta do atraso. Só que a vidência verdadeira, a vidência ela forma uma lente com a tríade superior de chakras, mas não pega a pineal. O frontal, cardíaco, né? E o laríngeo. Forma-se uma lente e a pessoa passa a ver. Mas só que, não tendo desenvolvimento do chakra coronário, que está ligado com o desenvolvimento do raciocínio, glândula pineal, a pessoa vai ver o que querem que ela veja. Passa primeiro pelo subconsciente dele, da pessoa que está ali, magnetizada. Então, o espírito faz ela ver o que quer que ela veja. E ela acreditar é normal. Falar para os outros também vão acreditar. Agora, nos casos onde está falando uma coisa que aconteceu à distância ou está acontecendo à distância, eles se subdividem, vai em dois. Vai um Exu corregira, como eles falam, né? Vê lá o que está acontecendo à distância, diz como é que está o parente, com que roupa está, etc, etc, conta. E o médium, é transmitido isso para o médium que está ali, pensa até que está fazendo uma viagem astral e não está, né? Isso tudo só para colocar dados sobre o espiritismo. O espiritismo verdadeiro é só agora no 3º milênio, com o conhecimento de si mesmo, mas o nome certo é imunização racional. Agora, um dado científico que pouquíssimos médicos sabem, que Dr. Sérgio Felipe de Oliveira tem um vídeo sobre pineal, foi ali que eu conheci. Eu conheci o CID, Classificação Internacional de Doenças, F44.3. F é tudo psiquiatria. Qualquer problema, desordem psiquiátrica, tem um númerozinho que começa com a letra F, depois um número para todos os tipos, sendo do pânico, tudo, né? E F44.3 é transtornos dissociativos, é estado de transe ou de possessão. E as pessoas não sabem disso, os médicos, a maioria, não sabem disso. No vídeo, o amigo dele, diretor da Faculdade de Medicina da USP, 50 anos de medicina, e a gente vê que é uma boa pessoa, né? E muito sábio, mas reconheceu, confessou que não conhecia. Estado de transe ou de possessão, onde a ciência reconhece esse estado de transe, que foi onde começou o espiritismo. Porfírio colocou isso no início da fala dele, né? Então, ali é dito que um estado de transe ou de possessão que seja benéfico para a pessoa e para a comunidade não deve ser classificado
como doença, e sim os outros que têm que fazer diagnóstico diferencial com esquizofrenia, etc, etc. Mas isso tudo é espiritismo já no terceiro milênio. Essas informações estão vindo no terceiro milênio. Dr. Carlos, e podemos aqui fazer uma referência a um vídeo que está sendo amplamente divulgado na internet e que foi um programa em que o senhor Manuel Jacinto Coelho foi convidado a participar com Hilton Franco na década de 1980 e que este apresentador chegou para o senhor Manuel e perguntou sobre Chico Xavier. E o senhor Manuel foi categórico e não voltou atrás na resposta que ele deu sobre Chico Xavier, como sendo um mistificador. Mas não falou isso com mau sentido, como depreciativo, como muita gente acha que a palavra mistificador é este sentido. Por isso que o espiritismo é aceito por uns e muito, muito combatido por outros, por causa dessa mistificação que há necessidade de ser para o povo atrasado. Então, o povo atrasado tem que receber de forma mística, porque senão ele não aceita. Agora, na medida que vai desenvolvendo o raciocínio, aí acaba a parte mística, acaba com esse misticismo, e ele foi categórico e mesmo disse, o Sr. Manuel, repetitivo, ele falava isso demais no livro, pessoalmente, ninguém tem espírito no corpo. Eu sei disso porque eu fui espírita. Ele ainda dizia isso porque ele praticou o verdadeiro espiritismo do astral superior, porque ele tinha como aparelho do racional superior essa capacidade. Então ele fez essa observação e aí então hoje a gente sabe que a fase do espiritismo terminou, por isso que hoje nós podemos falar isto, a revelação que está sendo feita para toda a humanidade. Acabou a fase do espiritismo, agora é a fase da racionalização dos povos. Acabou a fase da sugestão magnética. Acabou a fase das máquinas da mente se sugestionarem. Liga na energia verdadeira e vai trabalhar como tem que ser trabalhado, conscientemente. O pensador perdeu o direito de viver, Oswaldo. Se você gostou do nosso programa, dê um like. Muito obrigado pela sua atenção. Salve!